Terceiro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aulinha de História à Distância. E o que nós vamos ver na aulinha de hoje? Bom, o tema vai ser uma revisão e como a gente viu muito conteúdo, eu pensei um conteúdo que eu senti que vocês tinham ficado com um pouco de dificuldade, então nós vamos continuar a partir dele, ok? Então, que conteúdo é esse que nós vamos revisar hoje? Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa foi uma guerra civil entre o Carlos I e seus apoiadores contra o parlamento, os apoiadores do parlamento liderados pelo Oliver Cromwell. Esse conflito foi de 1642 até 1649. Mas é só isso? Começou o conflito e acabou? Não, tem antecedentes. Então, primeiro vamos falar dos antecedentes do conflito, ok? Bom, aproximadamente em 1626, o rei estava desagradando o parlamento. Mas o que era o parlamento nesse momento? Bom, o parlamento era responsável pelos impostos da Inglaterra. Os impostos passavam por eles e através da Bill of Rights eles repassavam isso e essas notas, né, ao governo da coroa, do rei. Então, mas o parlamento ele era um órgão fixo, político da Inglaterra? Não, na verdade ele não era fixo, não era um aparato extremamente necessário e intrínseco daquela política ainda, tanto que ele podia ser dissolvido a qualquer momento, e a Bill of Rights também não precisava ser seguida pelo rei. Acontece que o parlamento tinha uma importância justamente para ter o apoio da pequena nobreza que compunha o parlamento. E também tinha um terço do parlamento era de parte puritana. Então, aí começa, essa parte religiosa vai ser um dos primeiros problemas que vai talvez começar a desgastar a relação parlamento e rei. Que é o seguinte, o rei se casou com a princesa da França, que era católica, Henrietta Maria. Então, os puritanos já torceram o nariz, já não gostaram tanto, já começaram a fazer uma parte pequena, uma parte de um terço, era uma minoria do parlamento, mas minoria essa muito relevante. Então aí nós temos o primeiro desgaste da relação parlamento e rei, uma vez que o parlamento sempre vivia na sombra que o rei podia dissolver eles a qualquer momento, mandar prender todo mundo e adeus, e acabou, correto? Então esse é um dos pontos que vai estar desgastando a relação deles. Um outro ponto é que o rei, como o próprio parlamento vai dizer, e os ingleses daquele momento, estava gastando muitos fundos em cruzadas católicas, assim que eles chamavam, gastando fundos da coroa. E justamente que tinha dinheiro desses impostos que o parlamento recolhia. Então já fazia um tempo que as atitudes de Buckingham, nesse caso o palácio, né, todo o aparato da coroa, está tendo algumas atitudes que o parlamento condenava, achava duvidosa, que eles desconfiavam justamente do uso desses fundos para que estavam sendo usados esses impostos. Então eles vão falar uma seguinte coisinha, eles vão dizer que com essa desconfiança deles crescente em relação à coroa, eles poderiam, né, estar organizando aí a saída do rei, do Carlos I. O rei não gostou nada disso, sentiu uma ofensa pessoal e ele foi lá e dissolveu o parlamento. O parlamento vai ficar dissolvido por 2 anos. No retorno do parlamento, em 1628, eles vão entrar com a petição de direitos, que eu vou ler ela aqui para vocês. E vocês vão ver por que vai ser importante. A petição de direitos trazia o fim das detenções arbitrárias, que você sabe o que é isso, prender aquela pessoa que eu não gosto bem oportunamente, sem explicação nenhuma, o consentimento do parlamento para todos os impostos, gravem isso, a proibição do aboleto de militares em casas privadas e a proibição da lei marcial em tempo de paz. E um dos eleitos nessa brincadeira foi Oliver Cromwell, justamente o líder do lado oposto da Guerra Civil. Mas, enfim, por que o rei convocou o parlamento? Porque ele queria fazer uma moral? Ele queria fazer uma moral. Mas ele queria porque ele precisava de fundos. Estava começando um conflito lá no norte do país, com a Escócia. Conflito esse, ele tinha gasto todos os fundos para financiar as cruzadas católicas. Então ele estava sem fundos, então foi por isso que ele convocou o parlamento. Só que agora tinha esse problema. Todo imposto tinha que ser justificado e aprovado. E não podia falar, gente, essas calças que vocês estão usando são muito da hora, vou começar a pôr imposto na calça. Vocês não podem usar essa calça sem me pagar. Então, ele não podia fazer isso, escolher um imposto aleatório e começar a cobrar da população isso. Tinha que passar pela aprovação do parlamento sem falta.
E o que ele fez, falou, nossa, esse imposto, essa margem de imposto aprovada é muito pouco, eu preciso de mais. E ele fez, começou a conseguir imposto por fora, impostos não aprovados. Ele não respeitou a petição de direitos. Então, o que ele fez? Já que quando descobriram que ele estava desviando justamente esses impostos não aprovados, eles foram tentar uma espécie de confronto, ele foi lá e prendeu um dos responsáveis por ter justamente feito a petição de direitos, dissolvendo o parlamento mais uma vez. Ele ia reinar agora por mais de uma década sem parlamento, o que seria um governo desastroso. E o Carlos I estava começando a se assimilar a um tirano, tendo ações autocráticas, em que ele mandava e desmandava, mandava prender apoiadores, mandava prender opositores. O próprio bispo, que apoiava muito o Carlos I, ele foi questionado por outros bispos de outra igreja e ele simplesmente mandou cortar a orelha de todo mundo. Então, estava um governo bem desastroso, sem a postura e a mediação de um parlamento. Novamente, o rei vai se encontrar com o mesmo problema, que é falta de fundos. E ele vai convocar novamente um parlamento. Só que dessa vez, o parlamento seria considerado curto, porque ele ia abrir o parlamento em busca de fundos, novos subsídios, eles não iam aprovar e ele ia fechar o parlamento de novo. Ele ia abrir o parlamento e ia fechar. É chamado de curto porque, bom, ele simplesmente abriu e fechou. E ao não ver quem não conseguiria, simplesmente só fundos para financiar as guerras dele, a resistência com a resistência para com a rebelião que estava se formando no norte, que não tinha sido resolvido ainda, passou esses 10 anos, ela estava lá ainda, e não resolveu, e ele queria fundos para resolver isso, e eles falaram, não, mano, a gente não vai organizar isso aqui para te dar dinheiro, não vai ser, o parlamento não vai ser só uma casinha que vai entrar dinheiro para você e vai aprovar qualquer tipo de imposto absurdo que você impor à sociedade. Ele ficou bravo e simplesmente fechou, novamente. E depois teremos o parlamento longo, que aí vai ser novembro de 1640. Gente, eu tô dando risada porque é muito, né? É irônico, né? Simplesmente isso assim, me dão o que eu quero. Não, e ele vai lá e fecha. É incrível. E esse parlamento, que seria conhecido como longo, ele conseguiria aprovar a lei trienal, que agora o parlamento seria formado de 3 em 3 anos. Mas ia acontecer isso? Peraí, se a gente está em 1640, estamos se aproximando de 1642, que é onde começa esse conflito, certo? Então, peraí, a gente já sabe que se ele fechar o parlamento agora em 1640, não vai dar 3 anos para ele montar um outro, porque eles vão estar em guerra civil, correto? Correto. Então, o que acontece? Começa a se organizar, com medo do parlamento ser fechado novamente, começa a se organizar as linhas que iam estar ligando as personalidades por trás da guerra civil. Com medo do parlamento ser fechado mais uma vez, e eles não estavam amistosos com essa postura de abre e fecha do rei de forma alguma, Oliver Cromwell começa a organizar. Lembra que o Oliver Cromwell, quando ele entrou pela primeira vez lá no parlamento, que ele foi eleito? Esse mesmo cara começa a se organizar e fala, ó, é o seguinte, quem apoia o parlamento, e quem apoia o rei, pode ir pro lado de lá. Então começa a se organizar o setting, a ambientação que se passaria a guerra civil. Ok? Mas esse vídeo já deu 9 minutos. Vamos continuar. Agora vamos falar sobre a guerra civil no próximo vídeo. Agora vocês têm todo o antecedente de 1626 até agora, 1640 para 1641, e a guerra civil já vai começar. Mas antes, vamos dar uma pausa de um vídeo. Parte 2, já já. Então, até a próxima aula.